E aí, mano, dia desses, conversando com um grande amigo, veio à tona o assunto racismo estrutural, racismo no Brasil, racismo de forma geral. Sou um poeta, né, mano? Em certo momento, ele argumentou comigo que não existe racismo no Brasil. E eu perguntei pra ele assim, baseado em que você diz isso? E ele me respondeu o seguinte, argumento de ouro, hein? Ele disse assim, João, quando eu jogo bola no meu clube, nós, brancos, descendentes de europeus, e os negros, jogamos juntos. Porra, então tá tudo resolvido. Você é branco e joga bola junto com seus amigos pretos. Se a gente soubesse que era só fazer isso, aí tava fácil, acabou. E eu falei pra ele o seguinte, eu digo pra você o seguinte também. O mesmo seguinte que eu falei pra ele, eu falei pra você. Se você olhar pras cadeias, pras favelas, a maioria da população desses lugares é formada de pretos e pardos. E aí ele me disse a primeira coisa que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, ele falou assim, João, você é burro. A maioria da população brasileira é formada por pretos e pardos. Então é óbvio, se você olhar pra favela, pra cadeia, a maioria das pessoas lá dentro são pretas e pardos. E aí eu disse pra ele o seguinte, beleza, por que então se você entrar no shopping Iguatemi agora, que é um dos shoppings mais caros aí, de Campinas acho que é o mais caro, por que a maioria do povo que tá frequentando o shopping Iguatemi não é formado por pretos e pardos? Por que se eu for no Alphaville fazer uma entrega, a grande maioria das casas que eu bater lá é de famílias brancas? Todas as vezes que eu fui fazer uma entrega no Alphaville, gente, quando uma pessoa preta ou parda me atendeu na porta, era empregada. E não é preconceito. Eu sei que é empregada porque ela tá de uniforme. Porque o rico, ele faz questão de deixar muito claro quem é quem, né? Dentro de uma casa onde mora, sei lá, 4, 5 pessoas, tem que ficar muito claro quem é o que mora ali e quem é o empregado. Então ele uniformiza a empregada. Então quando uma pessoa me atendia na porta do Alphaville, que era de cor preta ou parda, era empregada. 99% das famílias que me atenderam nas minhas entregas do Alphaville, e olha que eu entrego coisa no Alphaville pra caramba, em várias casas diferentes, que eu atendo farmácia, é só família branca. Se é óbvio que a maioria da população brasileira é formada de pretos e pardos, então é por isso que a população carcerária é formada de pretos e pardos, por que a grande maioria das famílias do Alphaville não é formada por pretos e pardos? Por que se você entrar na Unicamp agora, na USP, na PUC, e olhar o povo que tá lá que estudando lá e o corpo docente, por que a maioria não é formado por pretos e pardos? Você não acha estranho isso? Por que quando morre uma criança baleada numa troca de tiro na favela, por que quase sempre é uma criança negra? Isso não te causa uma estranheza? Você entende que o racismo tá na estrutura e obviamente ramifica, né? Não precisa acreditar em mim. Vai no Alphaville agora, vai no Iguatemi agora, vai numa cadeia agora e vê quem são as pessoas que estão lá. Ai, João, você tá falando bosta. Porque eu tenho um primo que é preto e ele é rico. E ele vai tomar no seu cu você e seu primo. E aí você pode estar me perguntando assim, mas o que a gente pode fazer pra mudar isso? Eu penso o seguinte, só de você reconhecer que o problema existe já é um grande negócio. Porque tem gente que acha que fala que não. Tem gente que nega isso aí, que fala, não, nós brancos e pretos aqui no Brasil, nós somos todos iguais. Nascemos todos com as mesmas oportunidades. Teu cu, né? Eu não sei se vocês tiveram aula de educação moral e cívica na escola. Eu tive, acho que na 5ª série, mais ou menos. 5ª, 6ª série. E eu me lembro do dia em que a gente aprendeu o que eram as minorias sociais. E o negro é uma minoria social. E eu acho interessante, assim, que tem muita gente que não sabe o que é minoria social e nem tem obrigação de saber. Eu assisti recentemente uma entrevista do nosso amado, querido presidente Jair Messias Bolsonaro no Pânico. Uma entrevista dele quando ele ainda era candidato. Tá o Emílio do Pânico entrevistando ele e o filho dele, eu acho que o Eduardo. E o Emílio toca nesse assunto das minorias sociais. O Emílio fala assim, candidato, deputado, não sei como ele chama, ela fala, as minorias sociais estão começando a se levantar suas bandeiras, não sei o quê, inclusive os negros. Ele imediatamente corta o Emílio e fala assim, negro não é minoria, né? Não é minoria isso aí. Quer dizer, ele não sabe o que são minorias sociais. Então se o nosso presidente da república, que é o nosso símbolo máximo de sapiência, destreza, genialidade, inteligência, não sabe, muito menos você, que é um besta, tem a obrigação de saber, né? Por isso que eu tô aqui pra te falar. Aí conversando com esse amigo meu, disse isso pra ele parece que não contra-argumentou, porque é aquilo que eu falei, não acredita em mim, vai lá e olha. Você frequenta o Iguatemi. Faz um retrospecto na sua cabeça aí quando você entra no Iguatemi, quem que tá lá dentro? Quando você entra numa churrascaria cara, que eu não vou dizer o nome aí, mas em alguma do Iguatemi ou alguma que tem aqui em Campinas, tem uma churrascaria cara pra caralho aqui.
Entra nessa churrascaria aí, como o pessoal que tá comendo carne, coraçãozinho, picanha, carne de cordeiro, vê quem é essa gente. Vê se é a pretalhada que tá lá, ou se é a brancaiada. E aí, no final de tudo, quando eu disse pra ele que assim, você entende por que não existe racismo reverso? Ele vira pra mim, ele é loiro, tá? Branco, cheio de sardinha, assim. Vira pra mim e fala assim, eu já sofri racismo. Falei, me conta. Ele falou assim, quando eu estava na 5ª série, me chamavam de Branquelo Azedo. Ainda me lembro aos 3 anos de idade, meu primeiro contato com as grades, meu primeiro dia na escola, como eu senti vontade de ir embora. Fazia tudo o que eles quisessem, acreditava em tudo que eles me dissessem. Me pediram para ter paciência, falhei, gritaram, cresce e apareça. Cresci e apareci e não vi nada, aprendi o que era certo com a pessoa errada. Assistia o jornal na TV e aprendi a roubar pra vencer. Nada era como eu imaginava, nem as pessoas que eu tanto amava. Mas e daí se é mesmo assim? Vou vestir o melhor pra mim.